Olá, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati, você está aqui no Story by Sil Curiati. E como sempre eu tenho trazido para vocês papos maravilhosos com as autoras dos livros Uma Sobe Puxa a Outra, volume 1 e volume 2. Se você gostar dessa conversa, curta, compartilhe, assine o canal e volte sempre. Hoje eu vou trazer para vocês uma das autoras do segundo volume, que está comigo aqui nesse volume laranja, que é a Cris Airosa, famosíssima aí no Brasil. Eu estou muito orgulhosa de estar falando com ela, porque lá atrás da minha vida, quando eu trabalhei com flores, porque eu queria trabalhar com o belo na vida, então quem me conhece sabe que eu tinha a Fleur de Pis, que era a minha empresa de buquês. A Cris Airosa era aquela mulher maravilhosa, inatingível, que fazia as decorações mais lindas, os eventos mais maravilhosos, que todo mundo queria estar e todo mundo babava. Eu estava lá fazendo meu buquezinho só de fim de semana, que era meu trabalho de fim de semana, Cris. Mas eu estou muito feliz de te trazer aqui. Muito obrigada pela sua presença. Estou mais feliz ainda, Sil, que quando você me contou a história do buquê, a flor, ela tem um poder comigo, quando a pessoa fala, eu sinto perfume. Eu não sei que tipo de buquê você faz, o que você fazia, você deve ter esse dom até hoje de trabalhar e construir imagens com flores, porque isso a gente nasce com isso. Mas quando você me contou, eu fiquei imaginando uma grande mulher trabalhando durante toda a semana, num mundo árido, difícil de conquistas e derrotas e vitórias e metas, e de repente ela entra num, numa, num, numa concha, e dentro dessa concha ela cria alguma coisa para uma pessoa que vai segurar essa peça que ela fez com tanto carinho e entrar num momento da vida dela novo, com um amuleto de sorte feito por alguém que ama muito fazer isso. E eu fiquei impressionada porque eu não sabia e achei lindo isso. Eu fiquei emocionada. Agora que você falou, fiquei com vontade de fazer de novo. Isso foi um discurso de artista, esse seu, porque só quem faz, quem trabalha com o belo e quem trabalha com flor, né, com a delicadeza da flor, com entender textura, com entender cor, sabe o significado disso, né? Você falar, entrar nessa concha e criar aquilo, porque o buquê é único, é uma parte, não é o buquê que combina com a festa, o buquê combina com a noiva, não é um arranjo da festa colocado na Perfeito. mão da noiva, né? Eu sempre falava sobre isso, ela falava, decoração toda aqui branquinho, eu quero o buquê branquinho. Eu falava, mas por quê? Você não é parte da decoração, você é a dona da festa, você tem que ser você. Quem é Você você? é um personagem, É, claro, quem é claro, você? é Então, era verdade. uma coisa deliciosa para mim. Eu trabalhava com marketing, uma área muito árida do marketing. Eu sempre precisei do belo na minha vida também, como você. A gente bateu um papo rapidinho aqui e lendo o seu livro, o seu capítulo no livro também, eu vejo isso. E aí, a flor foi a minha solução, foi a maneira que eu achei para resolver. E a coisa dos Que maravilhoso. aromas. A Fleur de Pisse era isso, eu usava especiaria nos buquês, então eu sempre trazia, minhas amarrações eram aquelas corceletadas com canela, eu sempre fazia uma coisinha diferente ali, o alecrim, era uma Ai, por que delícia, a eu gente não amava. conheceu antes? Eu ia amar. Parabéns, que lindo. Trabalhar com sentidos é tão importante isso. Cada vez mais eu acho que isso faz parte. É extremamente moderno esse seu discurso de contar como você criava isso. Que lindo, que Ah, lindo. obrigada, querida. Olha, receber um elogio da Cris, assim, gente, vocês não sabem o que é isso, tá? Eu só Ah, vou contar para vocês o que é além do bio dela. Vamos lá. Pioneira no design de experiências de eventos, com seu olhar único para estética de ambientes e cenografias, a cenógrafa Cris Airosa tem 42 anos de profissão e é fundadora do grupo Airosa Co., que se tornou referência no Brasil e no mundo. Trabalhou no MASP ao lado do professor Pietro Maria Bardi e sua trajetória inclui milhares de projetos de cenografia, paisagismo e decoração, como o lançamento do Ford EcoSport na Floresta Amazônica, o lançamento do Zafira da Chevrolet em Portugal, na ocasião dos 500 anos do Brasil, a realização inédita em 4 capitais brasileiras da tradicional parada da Disney e o World Tour da Philips, uma experiência tecnológica que inaugurou a iluminação da Ponte Estaiada, em São Paulo. Sua carreira como designer de experiências teve início realizando cenografia, paisagismo e decoração em leilões de cavalo e gado, torneios hípicos e de polo. Cris teve espaços premiados no Casa Cor, criou vitrines e espaços no São Paulo Fashion Week. Recebeu em 2010 e 2018 o Prêmio Caio como Personalidade do Ano. Ela é professora dos MBAs em Gestão de Eventos e Cerimoniais de Luxo e Design de Experiências para Arquitetura de Restaurantes na Universidade Roberto Miranda.
Hoje é consultora criativa para grandes empresas como Grupo Iguatemi, BMW, Grupo Naturale, Ornari, Artefato e Samsung. Só isso. Só. Ah, E a minha primeira pergunta para você é a pergunta que eu faço para todas as minhas convidadas. Qual a sua história? Como você conta a sua história? Quem é a Cris? a minha história, Sil, talvez seja contar a história dos outros, materializando o que eles têm no coração, o que a empresa tem como essência em DNA. Então, eu acho que era muito isso. Eu talvez tentar, a minha história foi tentar entrar dentro das pessoas, entender essa linha do tempo dentro delas ou dentro das marcas, para poder materializar para os outros no entorno entenderem isso de uma maneira sensível, mas que marcasse. Pelo que eu li, é que eu não conhecia do seu início em leilões de cavalos. Faz tanto sentido, porque a leitura que você fez de um leilão, você colocou cavalo no palco, você colocou gado no palco. Foi a primeira pessoa que fez isso no Brasil. Você criou uma experiência para quem estava assistindo e fez com que essa experiência ela fosse ainda incrementada através do. Qual é o objetivo aqui? Não é comprar, não é adquirir quem está à mostra ali, que é o gado. Então, o que você transformou um leilão que era simples, que era uma coisa de fazenda num evento de luxo, é exatamente isso que você está falando, né? Uma tradução da experiência, da história do outro na sua. Verdade. É criar, talvez, com os sentidos que todos nós, seres humanos, temos, percepções que possam ser afloradas de maneira muito simples. E o leilão realmente foi uma coisa inédita, né? Aqui, lá fora, que eu sabia, isso começou a acontecer, a gente fez isso 40 e tantos anos, foi a primeira experiência que eu tive, e que eu sentia que cada passo que a gente podia dar para melhorar a imagem, elevando o produto, que era o gado, o cavalo, o que fosse, pondo um palco correto, uma luz correta, quem tivesse de espectador sentado de uma maneira agradável, que não fosse só em arquibancada de circo, que era o que a gente tinha aí uma lona de circo, às vezes, na Água Branca ou onde fosse, e que tinha furos, porque era lona de circo, que ele podia estar naquele fim de semana fazendo leilão, ou durante o fim de semana na fazenda, ou no parque de exposições, para pessoas de nível que pudessem comprar aquele animal, ele, durante a semana, à noite, ou às vezes os fins de semana, ele era uma lona que tinha um palhaço embaixo, que naquele lugar do meio que a gente punha normalmente onde a gente via a serragem e o gado andando ali naquela curralama muito improvisada, ele era palco de outras coisas. E aí eu comecei a entender que você podia caminhar, você podia andar, e sempre uma coisa que me norteou, Sil, para tudo, para atender empresas como a sua, para atender empresas ou pessoas que têm que trazer uma mensagem digital ou materializada, ou alguém que quer uma experiência emocional numa área de um evento social, eu sempre me coloquei no lugar dele. Eu sempre me colocava no lugar da agência ou da gerente de marketing que punha o que ela tinha que entregar naquele projeto. A mesma coisa com uma noiva ou com alguém que fizesse o aniversário de 70, 80, 90 anos. Eu me punha ali como uma pessoa que estava entregando aquilo e quem estava recebendo. Qual era a importância daquele momento? Então, no leilão, era muito forte isso, porque, pelo privilégio de ter tido família que já trabalhava nessa área e já mexia com fazenda, é uma coisa que eu amo, é uma ligação com a terra que eu tenho muito forte, e com a simplicidade do mato mesmo. O leilão, se ele pudesse exponencializar o produto, mas de uma maneira correta, sem ser caricato, e que tivesse uma moldura interessante, harmoniosa, linda, e que falasse daquilo, e que eu pudesse trazer aí um valor agregado para ele, era muito bom, porque ele era muito simples, né? E era muito humano tudo isso. Então, tudo isso para mim foi um momento da minha vida que eu acho que se eu cheguei até aqui muito, fui por esse momento. Muitas pessoas tinham muito preconceito contra trabalhar com isso. Pessoas de fornecedores. Para conseguir alguém de luz, eu pegava a melhor empresa de luz, que não tinha também outras, né? Não tinha, eu chamava para poder iluminar eventos importantes, leilões importantíssimos, eles não gostavam. Porque Ai, eles, claro, preferiam fazer grandes shows do que ficar iluminando o cavalo que fazia cocô no palco. E eu olhava aquilo, mas aquilo
acendia imagens e momentos muito incríveis. O dono da empresa de não sabia, mas os meninos que trabalhavam não. Então, a mesma coisa com o cara que fazia trilha sonora. Eu era DJ porque não tinha DJ que queria fazer isso. Não existia esse personagem. Para alguém que sentasse e criasse set lists, dependendo do que estava no palco, da linhagem daquele animal. Se fosse, por exemplo, Nelore, a gente punha uma música indiana maravilhosa e, de repente, quando atingia grandes preços, a gente punha um Rod Stewart maravilhoso. Quando eu tinha um cavalo árabe, era a mesma coisa. Mas você conseguir internalizar isso, ah, em como trabalho, fazia isso de uma maneira muito passional, mas muito mecânica, emocional, mas mecânica, fazendo festas. O personagem DJ, ele tinha que ter essa sensibilidade, e não era uma coisa simples. E aí eu acabei assumindo um pouco isso e fui treinando, e aí depois foram se formando pessoas lindas que tinham essa sensibilidade de entender a hora que aquilo tinha que ter uma música incrível, porque o preço subia e a emoção aflorava, mas tinha que ter uma harmonia de humanização importante, porque aquilo era um produto vivo, que o animal ficava nervoso, ele queria sair daquela cerca, o cavalo relinchava porque ele queria criar o pé. Então, tudo isso, para mim, me deu uma, um parâmetro de sensibilidade para fazer o que eu faço até hoje, entendendo os dois lados. De fato, você criava experiências desde lá. Criar experiências é um negócio relativamente novo, né? As pessoas têm falado, eu sou uma pessoa, experiências são importantes, a experiência do consumidor. Poxa, isso que você está me descrevendo é a experiência do consumidor, é a experiência do cliente, e você cria uma história, né? Eu que trabalho com histórias, você constrói uma história, porque você cria a trilha sonora, então quando você está vendo que o preço está crescendo e você ainda quer estimular mais, como você faz isso através dos sentidos, né? A música, as pessoas não percebem necessariamente que é isso que está acontecendo, mas o entusiasmo vem vindo com ela. A trilha sonora escolhida para aquele animal especificamente, a disputa do animal com o que está acontecendo no ambiente. Então, você trabalha com uma coisa viva, com um organismo vivo, porque um evento é um organismo vivo, não é a decoração estática que está ali, né? É um organismo vivo. Perfeito. E você trabalha com essa história, orquestrando essa história. Isso é fascinante, eu acho isso mágico, e entender da onde você veio para você ter essa inspiração, a experiência que você tem hoje para tocar. Eu imagino que um casamento para você seja muito mais fácil do que um leilão já foi. É verdade. Olha, eu tenho passagens, é muito engraçado a gente falando aqui. Eu lembro de uma vez, eu fiz um leilão de um grande criador de gado, Nelore, na beira do Rio São Francisco. Eu lembrei dessa história agora. E eu lembro de uma cena que a gente tinha que trazer tudo de São Paulo. Eu lembro até que eu dormi nessa, como chamava, chalana, que eu acho que tinha ali. Eu resolvi dormir no barco que ficava ancorado, algumas pessoas podiam, e eu fiz questão de dormir naquilo, que era uma experiência linda, dormir naquele rio, e aí em cima tinha a fazenda. Eu tinha que encomendar e vim de São Paulo, eu não sei se era a Casa das Festas, Gersal, eu não lembro mais, porque eu sou do começo, de tudo. E aí, tenho muito orgulho disso. E aí, o caminhão, eu lembro que eram 2 caminhões, eu tinha que pegar mesa, cadeira e toalha de São Paulo, porque não existia em outras capitais que pudesse abastecer. Então, para o leilão, eu ia com a minha equipe, com os meninos, a gente montava o cenário na fazenda, no salão que ele montou, numa área, esperando chegar a mesa e cadeira, que ia chegar um dia antes. A gente estava numa época de Copa do Mundo, e o motorista, eu não sabia, ele resolveu parar para assistir o jogo no dia anterior, e que atrasou muito, porque ele bebeu, e aí ele não conseguiu subir na boleia do caminhão de novo. E eu não sabendo, não tinha celular, não tinha nada nessa época. Eu era um leilão. Imagina assim, o PIB do PIB que investia no agronegócio era esse público, nem existia essa palavra agronegócio, mas que investia e estava começando a crescer o mercado de inolário brasileiro para fazer grandes matrizes e aí fazer a roda girar na área da pecuária. E essas pessoas tinham que sentar em cadeiras. Eu estava numa fazenda e que não tinha mesa, cadeira, toalha. O que eu fiz? Meu Deus do céu, eram 2 dias de leilão.
À noite, isso tinha que estar pronto. Quando amanheceu, o cara não chegou. Eu me lembro, eram 6 da manhã, eu trepada numa cerca, o rio lá embaixo, trepada, na cerca da fazenda, olhando, chorando. Eu sou de chorar com qualquer, chorando, mas de desespero, porque naquela estrada de terra não vinha o caminhão. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, como eu vou pôr 300 pessoas, 400 sentadas? Onde eu arrumo isso? Bom, eu sei. Respirei fundo, rezei, falei, eu já sei. Peguei, subi numa Kombi do meu florista, da Denise, que eu conto aí no livro, foi uma linda, que era uma florista do SEAS, que disse ela virar florista para mim. Peguei, chamei o marido dela, Aquiles, falei, meninos, vocês ficam aí, vocês segurem aí, continuem terminando o que tem que terminar, bora para a cidade. Eu vou arranjar mesa, cadeira e toalha. Eu comecei a bater em todos os restaurantes. Peguei a Kombi dele, abri, porque era a Kombi de carroceria, e comecei a pôr cadeira para dentro. Cadeira. O que o cara tinha, o que eu dava, eu punha, eu contei de onde era, que fazenda era, uma fazenda importante, que dava trabalho para muita gente na comunidade da cidade. E as pessoas foram emprestando mesa e cadeira. Não tinha toalhinha, que eu amo a toalha para ficar em ordem, porque aquelas cadeiras de lata, de vermelha, da Brahma, misturava com a escola, que ele ia morrer. Aí pegava umas de madeira, eu sei que eu fui pegando e pondo, pondo, pondo. Claro que não ficou todo mundo em pé. É claro que o Ronan contou o que tinha acontecido. E o cara chegou naquela noite, depois que acabou a primeira rodada do leilão, e no dia seguinte ia ser o leilão maior. E ele conseguiu chegar e eu montar. Mas eu me lembro sentada nessa cerca, quando eu lembro de grandes problemas que aconteceram na minha vida, em termos de desafios e do novo. Esse foi um que eu lembro com muita ternura, porque eu consegui que desse certo. O cara chegou, quase matei ele, mas falei, meu lindo, não tem problema, o Brasil ganhou, bora lá fazer. E fizemos. Mas são coisas assim que trazem a gente com erros pela mão, que me puxaram para frente e continuar andando até hoje. Se ninguém empresta, né? Porque você está ali sendo paga para realizar um evento que as pessoas têm uma expectativa determinada, porque te contrataram, e de repente você fala: olha, surpresa, não tem. Tem que ter plano B, tem que ter plano C, tem que ter plano D, tudo, né? Quando vai fazer um evento É desse. verdade. Tem que ter, e a gente tem que ter essa humildade de entender que vamos fazer com que a gente pode, não deixa a peteca cair. Aconteceu agora uma outra situação também muito emblemática. Eu faço Ornari e crio experiências nos Design Weeks, e a cada 2, 3 meses eu crio alguma coisa aérea para que o arquiteto que entre nas lojas, ele olhe e se sinta acolhido, né? Porque ele vem a cada tantos meses, a cada mês, um cliente novo. Enfim, e aí eu resolvi no Design Week fazer agora não, no do ano passado, eram 600 saquinhos com água e uma folha. E eu pendurava no ar isso, porque era algo que a gente estava muito forte em relação à releitura do nosso entorno, para a gente trazer para o nosso interno. E eu queria trazer isso nas lojas de uma maneira muito linda e límpida. A água pura, uma folhinha da Mata Atlântica, de alguma vegetação natural brasileira, e pronto. Fui para um atacadista, comprei uma eu comprei, na realidade, 800 saquinhos de plástico, desde que você põe a rosinha, Uhum. põe dentro, amarra e dá de presente na floricultura ou de gift nas festas. Comprei os saquinhos, montei toda a estrutura da galhada no ar, nas lojas. A primeira era no D&D, com a equipe toda ali, começamos a 1 hora da manhã, podia entrar às 11, monta, faz, tudo muito tranquilo. Bom, vamos começar agora, pus toda uma linha de produção, gente, vamos lá, vamos pegar carregador, tem biquinho fino, e vamos começar a encher o saquinho, eu dou para vocês, vocês começam, amarra e sobe com o nylon e vai pondo, ok? Ok. O nylon já estava pendurado, os 600 nylons ali, a gente amarrando e ponto. Ok. Enche o primeiro saquinho com água. Encheu, pôs a água. Não tinha a folha ainda, né? Começou a vazar. Ai, Ai, meu Deus, não saquinho furado. acredito. Ficou o saquinho no meu carro. A gente passou o dia inteiro, né? Eu falava para a Jo e para a Paty, com saquinhos, 2 saquinhos o dia inteiro para ver se não tinha problema, amarrado e andando com ele dentro da bolsa. Eu falei, gente, tá bom, vazou. Próximo saquinho, vazou. Ah, meu Deus. Próximo saquinho, todo mundo começou. Não, Cris, eu já falei, ok, de 10, 7 vazaram. Eu olhava aquilo, olhava o saquinho. Bom,
eu já estava pronta, falei, bom, o que que eu faço? Calma. Claro que não foi simples assim, eu fiquei morrendo na hora, Imagina. falei, Jesus, Senhor, me abana, Cris Airosa, que ideia de jacu que você foi inventar, de pôr saquinho com água pendurada, e agora esse negócio de fazer uma chuva, tudo bem que é natural, né? Bom, eu falei, gente, é assim, estou pegando o carro agora e estou indo para o Carrefour da Marginal e vou pegar saquinhos de pôr maçã, vou encher de água, não é transparente, não é límpido, não tem problema, a gente vai para reciclagem, a gente inventa o discurso, eu penduro todas essas folhas de qualquer maneira. Quando eu ia saindo, um lindo que trabalha, que é meu parceiro, foi o Diego, viu e falou assim, Cris, aqui, se a gente fizesse o seguinte, pegou um isqueiro, vamos queimar embaixo, porque isso é feito ele cola por calor. Eu falei, gente, mas isso vai derreter o trem tudo. Ele, vamos tentar? E aí ele pôs. Primeiro funcionou. Eu, Senhor Jesus. O segundo, Nossa Senhora dos Eventos vai dar certo. O terceiro começou a derreter porque queimou. Eu falei, vamos pôr menos calor, vamos pôr um pouco menos. Bom, minha linda, a gente pôs embaixo de todos os saquinhos como chama aquele negócio que acende cigarro? Isqueiro. Isqueiro. E aí a fazendo, querida, eu sei que nós acabamos às 7h30 da manhã, impecável, e deu certo. Menina, fora que Acredite você se tinha um quiser. engenheiro trabalhando com você ali para ele ter Não, essa você ideia. falava assim, dia do céu, você não acredita ser tanto de inteligente, moleque? Maravilhoso. Salvou. Que maravilha! Não, mas é Não sempre é? assim, é o santo, é o padroeiro dos eventos que ajuda de última Não hora, né? é? Sempre tem um. Nossa Senhora dos Eventos, que tem que ter uma santinha, que não é possível. E mulher ainda. Vi no seu capítulo aqui que o Sobe e Puxa não é o seu primeiro livro, você escreveu outros. Era quando eu estava no MASP, no museu. Eu publiquei o primeiro livro com a Cláudia Marino, que é uma querida, que me levou para o MASP, trabalhar, estudava comigo, fazia faculdade, e ela fez um livro lindo sobre o Arthur Forras, e que eram os manuscritos desse homem que vieram pela bisneta dele, e o professor Vardi compilou tudo isso. Era um ilustrador, um viajante pelas, pelas terras brasileiras do século XIX. E eu ajudei a compilar e ajudar, foi o primeiro livro. O segundo foi a história do perfume e da maquiagem, que foi Wesley Dukili, se não me engano, era uma coleção do Wesley Dukili, de coisas antiquíssimas, maravilhosas de maquiagem. A gente também fez uma pesquisa e escreveu, claro que tudo com o professor amarrando tudo isso. Depois teve o mais incrível do mundo, que foi História da Tipografia no Brasil. Foi um livro escrito tipograficamente, impresso, desculpa, tipograficamente, com grandes coleções do Borba, que era um grande bibliógrafo, o José Mindlin, da Metaleve, era um outro grande bibliógrafo, e a gente entrava nessas coleções e via as primeiras coisas feitas no Brasil e no mundo, mas esse era brasileiro, a maioria delas, falando das grandes publicações feitas tipograficamente, falando de ilustrações, de caricaturas. Então, eu tinha o privilégio de ter tudo isso na mão e isso foi muito E lindo. como foi Então, escrever o Sobe e Puxa, que é uma coisa bem íntima, autoral, de entrega, de se abrir e contar a sua história, uma história que muita gente talvez não conheça, como eu não conhecia. Como foi isso para você? Então, olha, eu nunca quis. Eu já tive pessoas que falam, Cris, você tem que contar, é tanta coisa. Há 42 anos fazendo, né? E tem uma história tão incrível de recomeços, né? E que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que recomeços são sempre muito importantes. E eu percebi que nas crises os recomeços eram bons e as pessoas achavam que era uma maneira importante. Mas eu resolvi compartilhar através de dando aulas e cursos porque escrever, eu nunca achava que esse livro ia ficar pronto, porque eu sempre acho que eu tenho que refazer, melhorar, arrumar, nunca eu acho que tudo é suficientemente bom. E o livro foi muito engraçado, porque eu reencontrei a Natasha fazendo e indo participar do SX. Quando eu vi, uma pessoa me abraça no meio da balada do SX, que é toda noite, por sinal,
Eu vi alguém me abraçar por trás, que eu olhei um toquinho de gente que olhava, aquela cara de turca. Falei, gente do céu, da onde que é essa doida que eu conheço? Mas eu nunca falo não, que eu não conheço, eu abraço, chamo de querida, dou beijo. Que eu olhei e falei, gente, acho que é Natasha. E ela me abraçou, abracei naquela balada, aquele monte de gente, e eu vi que ela estava sendo muito fotografada. Falei, gente, eu estou tudo tirando foto, não é de mim, é por causa dessa baixinha. Eu falei, mas, gente, que tanto que essa menina que trabalhou comigo no banco de eventos virou famosa. E cleque, cleque, cleque. Cris, minha linda, beijinho. Foi para a pista de dança e também passou. No dia seguinte, tinha um evento da Globo, que era um coquetel super badalado, que todo mundo acha que foi. Ela chega, eu estou lá de novo e ela, Cris, vem aqui e tira foto e faz, e não sei o quê. E a Globo eu fiz muitos e muitos, 13 anos, todas as festas de lançamento das novelas da Rede Globo, que eram festas de novelas fechadas para o público publicitário e para os atores de novela para o lançamento do primeiro capítulo. Eu fui Tá em bom. algumas dessas, como Que linda. publicitária. Tá vendo? E aí, o povo da Globo, tudo por ali, ai, a Natasha, a Cris, eu, ei. Tá bom, uma hora ela pega na minha mão, tinha um palquinho pequenininho, que era um degrau, onde tinha um logo, que as pessoas ficavam ali para tirar foto. E eu vi um monte de mulher, e sobe meu grupo da Andréa Bisco, que também subia, que eu estava lá, de 24 meninas, mulheres lindas, e eu vi um bando com a Andréia. Aí ela pega na minha mão, Cris, eu preciso te puxar. Eu entendi, prometo, para Nossa Senhora, dos eventos que é verdade, eu falei, essa doidinha vai me puxar para cima do palco. Ele sobe para cima do palco, mais um monte de mulher e tira foto, tira foto. Eu achava que puxar era isso, olha que louca. Quando eu conto, ela quase deu na minha cara. Cris, eu preciso te puxar, eu preciso te puxar para cima. Puxar para mim era subir em cima do palco. Eu mal sabia que tinha um diabo de um grupo que chamava Sobe, Puxa e Desce, não sei o quê. Passou isso, ela me liga no hotel à noite. Diz, Rosa, eu te puxei já para o grupo. Abre aí, a gente é muito ativo. Eu falei, sobe aí, abre aí. Eu comecei a olhar. 500 milhões de mensagens do grupo A, do B. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer isso? Como que é esse negócio do digital que nem ligar celular direito eu sei? Bom, minha filha, eu sei depois disso. Essa doida me pôs nisso, com esse grupo mais doido de vocês. Aí ela queria que eu escrevesse o livro em uma semana. Eu falei, eu não vou dar conta para parar, que eu tenho muito trabalho para fazer chegando em São Paulo. Não dá, eu tenho que, não dá. Não, porque você precisa. Ela falou, quando eu falei, não dá. Desculpa, meu amor, não consigo. 2 dias depois, o negócio lançava, eu falei, não dou. Ela me liga um belo dia, 6h30 da manhã, há menos de um mês atrás. Cris, você é uma abençoada, você tem que aproveitar a chance que o mundo está te dando, você tem que escrever agora, porque deu problema na edição e eu ainda tenho mais 4 dias. Você vai fazer, eu não aceito não. Aqui está o nome de alguém que pode te ajudar, você vai ler esse, você vai se inspirar, é muito simples. Eu falei, Natália, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. Você vai, porque você vai, porque você vai. Ela me atrasou tanto, eu falei, ai Jesus, minha bana, tá bom, eu vou. Peguei, liguei para uma das meninas, pegou e me pôs o tal do diabo do GPT para fazer a minha biografia para eu ver como era fácil. Quando eu comecei a ler aquilo que estava escrito, é porque fez isso, porque o GPT erra também, né? Ele exagera demais, me pôs em 500 capitais fazendo, e que eu era da Disney, e que... Eu falei, gente, é melhor eu me assumir fazer esse tempo, porque esse negócio não vai dar certo. Aí, falei, tá bom, já vi que é fácil. E aí eu peguei uma menina maravilhosa, uma linda, que eu liguei para ela no Rio de Janeiro e ela fez uma entrevista de 1h30 e eu comecei a falar com ela. E aí começamos a falar. Eu sentada aqui nesse sofá, aí ela me fazia perguntas e eu comecei a contar a minha história. Ela começou a passar na minha cabeça de uma maneira muito fluida e eu entendi das pessoas que fizeram parte, das pessoas que realmente me ajudaram a chegar até aqui e as figuras femininas. A minha avó, que foi uma coisa muito forte quando eu era jovem, aquela mulher completamente desbravadora de coisas que até hoje não existem, do olhar dela de fazer comida num restaurante maravilhoso, dentro de uma clínica de beleza, que falava do corpo, que falava de saúde antes de mais nada, e que hoje é uma coisa que até é meio obsoleto falar, porque é algo que tem que estar internalizado na gente. E eu comecei a lembrar disso tudo e contei tudo isso para ela. Quando ela, no dia seguinte, me manda algumas resenhas disso, eu falei, meu Deus, como tudo isso é simples e é fácil e pode ser feito. Então foi assim. Eu sei que eu chorava, mas eu chorava
de soluçar, porque eu via que tinha sido com muita luta, muito sorriso, muita lágrima e com muito desafio, e que eu podia talvez contar isso de uma maneira simples, e que as pessoas acham que trabalhar com mercado de luxo, trabalhar com muito dinheiro é muito fácil. Claro que é mais fácil com mais dinheiro, mas é muito difícil também trabalhar com responsabilidade com aquele dinheiro que o cliente te dá, É que aquele lógico. casal te deu para fazer. É muita responsabilidade, a gente não pode ser leviana. E eu achava que, contando aquela história, talvez eu pudesse falar para as pessoas que nunca, nunca diga não. Tente fazer no limite que você acredita que você pode romper, mas rompa limites. João Dória, um monte de gente que eu trabalhei, Roberto Justus falava também, Cris, você tem que contar isso. E eu falava, não quero, eu tenho tanta coisa para fazer, não quero, não tem você de ficar contando. Eu gosto de fazer, eu sou uma fazedora de coisas. Aí esse livro mostrou que você pode ser isso também. E aí eu Claro. fui. Porque você não precisa sentar e colocar a mão na massa necessariamente, mas o contar a sua história, você conta ela tão bem, você vai amarrando e tem uma linguagem tão poética para descrever as coisas. Eu imagino o quanto deve ter te emocionado mesmo, lembrar dessas coisas, lembrar da influência do seu pai, que você menciona aqui, a influência da sua avó. Poxa, sua avó já era uma criadora de experiência lá quando? Que ano isso? E a gente não falava de criar experiências, e ela já era uma criadora de experiências. Então, tem esse lado emocional e de influência da história que você vai deixando, que o dia a dia não deixa você contar para todo mundo. As pessoas que trabalharam com você talvez não saibam dessas histórias, dos detalhes. E de repente você abrir essa cortina e falar: olha, daqui que vem tudo isso, é tão bacana, né? Mas você sabe que eu vou te contar agora, isso veio nesse minuto, falando com você. Esse botão talvez também tenha sido aberto porque eu fui para o SX, porque eu li e vi lá o peso que é a ancestralidade, o Hum. valor que as pessoas davam para isso. E aí eu talvez tenha entendido que tudo bem, talvez o mundo realmente esteja pronto para entender que as histórias, as coisas que tenham conteúdo e base, você consegue contar e recontar e transformar isso em algo atual e moderno e exponencializar isso de um jeito que seja fácil para você decodificar todas as realidades. Querida, eu Lindo quero mesmo. ler um trecho do seu capítulo que tem a ver com uma questão. Eu falei sobre o quanto eu acho que tem um fio condutor nas mulheres que eu tenho conversado. Este é um dos fios condutores que eu tenho notado em praticamente todas as mulheres com as quais eu converso, que tem relação com algo contra o qual eu luto, eu mesma luto. Eu falo que eu sou uma perfeccionista em recuperação. Eu preciso trabalhar isso em mim, porque senão as coisas não ficam prontas nunca. Mas eu queria ler um trechinho para a gente conversar, pode ser? Pode, claro. Abre aspas. Nada é suficientemente bom que não possa ser melhorado. Fecha aspas. É uma frase que sempre me acompanhou na vida e acredito que tenha sido fundamental para construir a profissional em que me tornei. Uma designer de experiências, uma facilitadora de bons encontros, uma apaixonada pela beleza em todas as suas dimensões. E reconheço em retrospectiva que essa sensação de que as coisas sempre podem ser aprimoradas nunca me paralisou, mas me impulsionou a melhorar, melhorar e melhorar e a ajudar a melhorar também as pessoas que vieram comigo nesta jornada. Nesta minha aventura de mais de 40 anos de profissão, devo dizer que, em primeiro lugar e acima de tudo, foram os meus erros e não os meus acertos que me trouxeram até aqui. Bom, eu preciso dizer que desta frase, desta fala, eu adorei como você se define, designer de experiências, facilitadora de bons encontros. Isso é maravilhoso. Eu que trabalho com storytelling, se alguém chegar para mim e falar, eu sou uma facilitadora de bons encontros, eu falo, você vai ter tudo na sua vida, porque isso é uma das coisas mais. Eu estou te achando realmente muito poética e muito profunda em como você enxerga a sua história. Isso é muito, muito bonito. E aí eu fui para frente, óbvio, continuei lendo o seu capítulo, e você fala da Denise, que você já nos apresentou aqui contando como sua florista, e você diz: ela, como eu, não dizia não. Então eu vou pegar esses dois trechinhos e eu vou juntá-los na minha pergunta. O quanto é bom
a gente não dizer não e ser perfeccionista? O que que você acha disso? Porque são 2 coisas contra as quais eu passei a lutar de uns tempos para cá na minha vida. Uma, porque o ser perfeccionista me deixava literalmente doida, não chegar à perfeição de nada nunca, e isso me impedia. Você diz diferente aqui, para mim já chegou a impedir de fazer coisas. E a segunda coisa é não dizer não. Eu comecei a respeitar a palavra não e achar que a palavra não é minha amiga e ela cria o limite do meu saudável. Então eu queria te ouvir. Olha, você é muito doce, mas faz perguntas muito contundentes, que mexem muito. Eh, bom, ser perfeccionista, eu acho que é algo que eu tenho. Eu me lembro desde pequena arrumando as coisas, organizando. Eu tinha um armário que eu punha tudo arrumadinho. Eu tinha uma mãe, mamãe não era a pessoa mais organizada do mundo, e realmente a minha casa era realmente talvez meio bagunçada demais, e eu 6 irmãos, então aquela história. E aí eu sempre quis ter um cantinho, e talvez esse meu canto, das coisas que eu pudesse estar ali tudo arrumado num armarinho. Eu lembro direitinho dele, eu tinha um armário, eu punha tudo arrumadinho dentro, pequenininho, onde eu guardava os meus segredos, e isso eu trouxe para minha vida. E essa coisa de ser sempre entendendo que tudo podia ficar mais bonito, melhor. Você acaba ficando refém disso, sabe, Sil? É bacana, linda, pode ser uma qualidade, mas pode ser também um impedimento para você se sentir uma pessoa talvez mais tranquila. Por quê? Porque você atrai as pessoas que também são assim para você. Eu tive grandes homens, grandes clientes, que talvez se apercebessem dessa minha qualidade de fazer e não falar não, e fazer com garra e com paixão, que essas coisas têm que estar juntas com não falar não, e têm que estar juntas com fazer com perfeição, para poder ter valor, né, de emoção. Então, eu lembro quando Zé Vitor Oliva ah, me encontrou num leilão de cavalo. Ele era promotor na época, ele levava Chico Scarpa, a como ela chamava, maravilhosa, Hortência. Ele levava essas pessoas em grandes eventos. Eu estava fazendo um leilão de cavalo para ele, do chama Rancho das Américas, hoje é Fazenda Boa Vista, pedaço da Boa Vista, e que era do avô do Nelson Facre, avô do Fernando de Sorocaba, do querido, do Fera Pequeno, enfim. E aí eu lembro que o Vitor olhou e viu como eu fiz aquele leilão para 1.000 pessoas, com baço, fazendo carnes. Eu fiz um cenário que eu mandei um cara que pintava faixa em rua, fazer um cenário de 20 metros, porque era um cavalo de corrida, né, quarto de milha, um palco debaixo de um hangar que ele tinha, com 1.000 pessoas sentadas, ele é enorme. E eu fiz isso no fundo, eu mandei ele pintar a fachada da fazenda e os cavalos na frente. E o Vitor chegou para mim, me apresentaram, ele falou: olha, eu estou abrindo uma empresa, eu quero conversar com você. Aquele jeito dele, né? Eu falei: ah, tá bom, eu estou vendo que você é detalhista, você é cuidadosa. Como esse caso, depois trabalhei com o Vitor anos e anos e anos e anos da minha vida. Como esse caso aconteceu com alguns outros profissionais, grandes homens, a mesma coisa. Então, todos eles sempre quiseram que a Cris fizesse parte do negócio, muito por causa disso. Culminando com aí anos trabalhando com o João Dora, que foi uma grande escola, 16 anos da minha vida trabalhando, fazendo as coisas mundo afora com ele, muito nisso. Esses homens, terminando com o Luiz Anguanais, todos eles queriam muito que a Cris estivesse próximo, mas a Cris personagem, a Cris fazedora, a empresa da Cris, mas a Cris à frente. O que te traz tudo isso? Uma lição que as pessoas queriam me comprar, ou queriam que eu tivesse sócio, que para nenhuma delas eu sempre continuei solitária nessa minha carreira, porque eu entendia que, por eu ser desse jeito que eu não ia conseguir entregar o meu trabalho se eu me associasse a uma grande empresa. Não me importava, claro que importava dinheiro, mas naquele momento eu sentia que eu estava refém de uma qualidade que eu tinha e que todos admiravam, que era a história de ser perfeccionista e nunca falar não. Então, eu estou falando tudo isso para você
porque nunca ninguém me fez essa pergunta. E quando você fala isso, eu lembro desses homens todos, eu lembro de, Cris, por que você não aceitou a proposta do Nizam para entrar dentro daquele grupo e fazer os eventos do grupo todo? Porque eu olhava e pensava, gente, se eu determinar que comprar 1 tonelada de prego para ser pregado, a diferença de comprar 100 quilos é porque eu sei aonde 100 quilos vai ser pregado e a responsabilidade disso. Se eu comprar 1 tonelada para um monte de eventos tipo Rock in Rio da vida, como eu vou ter o controle disso? Uma pessoa perfeccionista como eu falou não para chances importantes porque eu achava que eu não ia ser feliz no final dessa história. Eu estou racionalizando aqui porque você fez uma pergunta dessa, e é muito sério isso. Talvez por eu tentar preservar o meu eu, a felicidade que é de fazer as coisas da melhor maneira e conseguir preservar tudo isso, talvez essa qualidade que você lembrou aqui tenha me feito ser o que eu sou hoje. Essa pessoa numa profissão que eu amo, solitária, não, porque eu tenho milhares de coisas lindas, de pessoas lindas à minha volta, gente muito humilde, muito simples que está do meu lado sempre e que eu tenho muita gratidão. Mas eu sei que isso me faz ficar refém e eu tenho que sempre inspirar, motivar essas pessoas para mostrar o caminho e isso não é sempre muito fácil, mas é bom. Você gostaria de ler algum trecho do seu livro que você considera especial, ou eu posso trazer um outro que me tocou aqui também? Ai, não, se eu ler, eu vou chorar, né? Então vamos combinar? Que eu não vou. Então eu estou amando. Eu adoro essa coisa, eu brinco que eu sou paga para surpreender as pessoas, mas quando eu sou surpreendida, como eu estou aqui, eu fico extremamente grata. Eu nunca vou esquecer esse momento que a gente está passando Ai, aqui. que linda, obrigada. Eu estou muito feliz de estar conversando com você. E o papo está ótimo, eu estou deixando acontecer. Eu fiquei muito tocada por quando você fala sobre uma das fases difíceis que você passou na sua vida. Vou ler aqui rapidinho para que as pessoas saibam do que eu estou falando. Tive fases difíceis, enfrentei uma doença autoimune que me fez engordar muito e fazer escolhas complicadas, como a de ser uma das primeiras pessoas no Brasil a realizar uma cirurgia bariátrica. Paguei e ainda pago um preço alto por isso, mas essa é uma outra história que, quem sabe, vou detalhar em outra oportunidade. Eu gostaria de te dar essa oportunidade, se você tiver interesse em detalhar um pouco mais essa história, porque eu imagino algumas coisas. O risco de uma cirurgia pouco conhecida, pouco difundida no Brasil, você tomar a frente. Então, eu imagino o desespero que você deveria estar sentindo para seguir isso, enfrentar uma doença autoimune que a gente sabe que não tem cura, então é um cuidado eterno que você tem que ter. E a questão da sua ligação com beleza, né? O quanto isso pode ter afetado a sua imagem para você mesma e tudo mais. Então, eu queria ouvir um pouco. Olha, eu abri no livro isso porque as pessoas que viveram comigo e que me conheciam sabiam que eu tinha passado por isso e continuo a vida. Mas eu nunca tinha falado sobre isso, nunca falei. Não me importa de falar, porque eu sei como foi difícil chegar a 120 quilos, não é uma coisa simples. Eu acabei tomando 2 anos e meio de cortisona e não vou mentir, como a gente brinca, enfiei pé na jaca, larguei mão realmente de comer o que precisava, me cuidar para não engordar cada vez mais. Aí tem problemas emocionais de relacionamento, de casamentos e ansiedade. Meu trabalho ele é maravilhoso, é abençoado. Eu me sinto uma pessoa abençoada todos os dias por ter esse talento, mas é um trabalho que te dá uma pressão o tempo inteiro. Como eu estou, né? Eu pude parar agora para cuidar de você, conversar com você, mas né? É toda a pressão dos trabalhos que eu tenho que entregar e de coisas que eu tenho que fazer para esses clientes que daqui 2 semanas e que eu tenho que fazer. Então, a pressão emocional, é claro que a comida ela é uma válvula de escape difícil e maravilhosa. Ela é perigosa, mas é sedutora. E eu a usei para as minhas mágoas de vida pessoais, para as minhas ansiedades de trabalho, de sempre ser impecável, de poder estar sempre ali sorrindo, entregando e tendo a responsabilidade de que o outro que trabalhava comigo, centenas de outros, pudessem fazer a cadeia andar e eu poder entregar no final tudo aquilo que tinha sido pedido. Então,
eu adquiri uma doença autoimune, que é eritema nodoso. Hoje eu tenho mais uma, que é fibromialgia, mas tudo bem. E o eritema nodoso era uma coisa que ia me travando, eu não conseguia articular, enfim. E eu comecei a tomar muita cortisona naquela época, as pessoas não sabiam como tratar isso. E, e eu tomei muitos anos e cheguei a 120 quilos mesmo. Eu era uma pessoa que casei magra, era magra, mas eu talvez tenha tido esse DNA da mamãe, que acabou sendo uma pessoa que teve problema de obesidade, mas minhas irmãs acabavam cuidando mais disso e eu ia deixando. Quando eu resolvi fazer a bariátrica, eu nunca acreditava, claro que eu acreditava sim, é mentira você falar que não. Eu acreditava que a gordura era algo que as pessoas me olhavam, se incomodavam. Quando o Alcides disse pela primeira vez para mim, Cris, não dá mais para... Eu ando de moto com ele, motocicleta, viajo, tudo. E aí ele me disse, não dá mais para andar de moto. Aquilo me deu tanto, porque eu sabia para o meu peso que subir numa motocicleta, mesmo sendo aquelas grandes, desequilibrava ele. E aquilo me machucou muito, porque eu entendi muito o que estava acontecendo. Eu era uma pessoa que vendia, e sou até hoje, a estética, o visual. Então, eu me produzia inteira. Mesmo pesando o que pesando, eu mandava fazer os ternos, as roupas, e usava brinco, usava maquiagem. Eu sou uma pessoa que passa perfume para fazer live na época de pandemia, porque eu preciso me sentir bem. Ninguém está me olhando, mas eu preciso, inteira. Não é, vai pôr a calça de pijama alegre em cima bonito. Não, é inteira. E isso, eu me sentia muito mal muitas vezes, porque eu via o olhar das pessoas. Eu via que eu tinha que ser muito mais de mim para eles não olharem a embalagem. E isso me desgastava, às vezes, muito, muito. E, e era difícil, não era simples. Mas eu fui, corri um risco muito sério, fui refazer a cirurgia anos e anos depois e quase morri. Foi mais sério ainda. E muitos dias entre a vida e a morte no hospital, porque eu fui tentar resolver um problema de uma fístula. Mas Deus pegou minha mãozinha e falou, não, você não vai agora, você tem muita coisa para fazer nesse mundo. Ele te E eu puxou. fiquei, me puxou, e eu perdi 60 quilos, e hoje ainda luto com problemas de saúde por conta disso. Hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais simples, mas eu precisei fazer isso. Isso me requalificou para muitas coisas sobre mim, me desabonou sobre outras sobre mim, e, e é isso. No período que você estava se sentindo assim, se sentindo mal com você mesma e sentindo olhares dos clientes, isso afetou o seu negócio de fato ou foi uma coisa mais sua, a sua Hum, impressão, o seu medo? Foi a minha impressão, tal. Não, não foi só a minha impressão. Não afetou, porque eu continuei fazendo leilões, e era na época disso, no Brasil inteiro, e eu era a única, uma das poucas no Brasil e no mundo que fazia isso, e eu fazia bem. Eu hoje reconheço que eu sou boa pra caramba, desculpe, porque eu acredito que talvez eu tentasse passar para as pessoas que eu era quem eu era, e eu não era o personagem da embalagem gorda. Eu conseguia me manter firme, mostrando que eu era muito mais importante do que aquilo. E eu queria mostrar para eles que eu conseguia fazer o produto deles, que podia ser carro, cavalo, uma festa de casamento, qualquer coisa que eu pusesse a mão, produto de beleza, alguma coisa do mercado farmacêutico, que aquilo podia ser bonito e que eu conseguia, independente da minha aparência, fazer aquilo ser bonito. Mas isso foi difícil. Não pensa que era fácil eu olhar o olhar das pessoas, porque as mulheres, eu vivia num ambiente de mulheres lindas, ricas, bonitas e magras. Sim. O mundo era magro. O mundo era magro. Hoje, as pessoas permitem que outras possam ser felizes, gordinhas, obesas, ninguém tem nada com isso. Então, você pode ser uma pessoa idosa, você pode ser uma pessoa gorda, você pode ser uma pessoa negra, você pode ser um índio, você pode ser uma pessoa que tem que pintar o cabelo porque você não gosta de cabelo branco, é azar se ficar o cabelo branco, você pode ter ruga porque você tem medo de ficar pondo coisa na cara. Se você não se tornar
independente desses estereótipos, você mesma, você carrega com você. Eu talvez hoje ainda lá dentro, eu nunca pensei nisso, mas eu até hoje lá dentro ainda me sinta essa pessoa que foi, nunca fui excluída, mas que se sentia mal, que não conseguia emagrecer e ficar bonita, e teve que fazer uma coisa dessa para conseguir agradar as pessoas, agradar a si mesma e agradar o outro. Mas até hoje eu acho que ainda tenho essa situação lá dentro, e é muito difícil, né? Não é uma coisa simples, porque sempre a parte de saúde me lembra, né? A fixação de vitamina e outras coisas que tantas. Mas eu sou muito feliz hoje, porque eu consegui. Eu estou no momento de estar magra, talvez foi o melhor corpo que eu tive, eu estou muito feliz por isso. E eu me sinto na plenitude. Que Ter ido para bom. aquele SX foi uma coisa muito difícil para mim. Meu inglês não é fluente. Eu tive alguns traumas em aulas de francês, não, mas inglês, e que me bloquearam muito. E me bloqueou até hoje, mas eu voltei para os cursos de inglês um ano antes de ir para a SX, porque eu queria entender, eu não entendia muita coisa, eu não entendia porra nenhuma. Normal. Quando eu entendi uma sigla, já vinha outra. Eu falava, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Ele falava, mas não tem problema. Eu consegui absorver outras coisas que talvez um jovem não tivesse essa abertura que eu tive lá. E foi muito difícil. Não sei, não pense que foi fácil, foi muito difícil. Mas eu hoje me sinto de estar aqui, de estar fazendo parte disso. Não, eu quero te dizer parabéns por sair da zona de conforto, né? Por não falar o inglês que você gostaria, mas ir para um evento porque era uma meta sua e pareceu importante, isso é maravilhoso. Uau. Eu queria saber o que que você gostaria que os leitores sentissem quando lessem seu capítulo. Que recomeçar sempre vale a pena. E para você, Cris, qual que é a importância de uma história bem contada? Ela fica no seu coração. Qual que é a história mais inspiradora do mundo para você? Se você não tiver uma, como a maioria das pessoas não tem, eu sou uma dessas, não tenho uma história mais inspiradora, mas a história que mais te inspira neste momento de vida, de onde você está hoje. A minha história, talvez que tenha me inspirado, foi da minha avó. Eu lembro da Nonita dando aulas para aquelas mulheres super bacanas, mulheres realmente, ela tinha um lugar que era incrível, poucas pessoas tinham condições financeiras, ela aquele andar inteiro da Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Eu lembro que na frente era um negócio que eu não sabia nem direito o que era, mas às vezes, à noite, final de tarde, quando eu ia saindo da escola, via, né, que a gente ia lá, eu via mulheres de vestidos longos, gravata borboleta preta, eu não sabia que roupa era aquela. Era o Fasano, do outro lado, então era o Conjunto Nacional lá em cima, subia a rampa, desse lado era o Sanitas, aquela área inteira de vidro, maravilhosa, do Instituto Sanitas Zanonita, e desse lado era um negócio que tinha uma palavra, que era o restaurante Fasano, mas era um lugar de festas e eventos que eu até hoje não entendo muito, mas era isso. Então eram dois mundos que eu sabia que aquelas mulheres que iam lá com aquelas roupas eram as clientes da minha avó, que faziam as grandes massagens, que faziam o treinamento autógeno, com aquela coisa de meditação, que deitavam e ela falava no meio das mulheres deitadas ali no chão, naquelas coisas, e falava a história de você depois de almoçar, deitar nas cadeiras, com música clássica ali, escutando tudo aquilo. Enfim, era um mundo que eu sabia que ela voltava depois para o apartamento dela e com aqueles muitos e muitos livros ali estudava, e sempre linda, elegante, arrumada, com um brinquinho, o cabelo impecável. Essa foi uma mulher que me inspirou e eu lembro dela muito. E até hoje eu entendo como foi difícil ela chegar onde ela chegou, manter tudo aquilo, e perder tudo aquilo, porque no final, com a idade, ela acabou tendo um filho que, por conta de um monte de problemas de jogo e outras coisas, perdeu muita coisa do que ela tinha construído. E ela continuou firme, linda, dando aulas no apartamento que ela tinha na Padre Manuel da Nóbrega. E as alunas melhores, ela escolhia para poder ir até lá e ela poder dar aula com 80 anos, da mesma maneira que ela dava antes. Então, tudo isso me fez mostrar que a vida vale a pena de ser vivida se você abre a janela, olha para ela e fala: eu vou.
Agora eu vou abrir a porta e eu vou, vale a pena, é isso. Essa é talvez a minha maior história, é a minha avó. Eu amei conversar com você. Muito, muito obrigada Obrigada, pelas suas Sil. histórias, por compartilhar seu tempo, tirar esse momento de respiro no meio da confusão e da loucura que é a vida. Eu te agradeço muito. Eu agradeço muito mais, você não sabe como foi bom para mim. Que bom, Muito fico bom, já muito estou feliz. muito melhor. Ai, que bom. Fico feliz em saber. E vocês, se vocês gostaram desse papo, curtam, compartilhem, voltem sempre e até mais. Obrigada.